Vamos lá, turma. Continuando aí o último tema da aula de hoje, né? A terceira aula, parte 3, nós vamos falar sobre o milênio, baseado aí como texto-chave, Apocalipse capítulo 20, verso de número 4. Peço que você aí pegue sua Bíblia para nós lermos esse texto rapidamente. Então, pegaram a Bíblia aí? Vamos lá? O texto diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Pontinho, pontinho. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Está aí o chamado na escatologia, o período chamado milênio. Com certeza, né? O milênio é um dos pontos culminantes da profecia. É sem dúvida é o milênio. Não tenha dúvida que é o ponto culminante dessa profecia escatológica. Nós também entendemos que o termo derivado do latim millennium aponta para o futuro governo sobre a terra, exercido pelo príncipe da paz durante 1000 anos. Ponto. O milênio será a sétima dispensação, será a dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 9, 10, Mateus 19, 28, Isaías 2, 2, Apocalipse 10, 7, 11, 15. Nessa época, Jerusalém será o centro de adoração para todos os povos e a capital religiosa do mundo, conforme está em Jeremias 3,17, Zacarias 14, do 14 ao 21. Resumindo, nós falamos anteriormente em outras aulas que Cristo ele exerceu 3 ofícios: profeta, rei e sacerdote. Profeta ele foi durante seu ministério, sacerdote ele está hoje à destra de Deus Pai intercedendo por nós, e rei ele só será no milênio. Por isso que teve um aluno que me perguntou com relação ao milênio. Por que do milênio? Para se cumprir a profecia de que Cristo tem que reinar, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E por que nós falamos que é a sétima dispensação? Lembrando que dispensação não é uma doutrina bíblica. Dispensações é um sistema de interpretação bíblica. Segundo o estudo das dispensações, são 7 as dispensações, conforme eu já havia falado na aula anterior, ok? Vamos lá. Existem alguns termos, né, algumas nomenclaturas que nós vamos encontrar na Bíblia aplicados ao milênio. Por exemplo, 1000 anos, conforme está em Apocalipse 20, 10, 20 do verso 4 e o verso 6. Podemos também encontrar o termo regeneração da terra, Mateus 19, 27 e 28, consolação de Israel, Lucas 2, 25 e 38, reino de Cristo e de Deus, Efésios 5 e 5, dispensação na plenitude dos tempos, Efésios 1, 10, 3, 9 e 30, ok? Então podemos encontrar na Bíblia Sagrada, nesses textos sugeridos, termos aplicados ao milênio. E aí agora nós vamos falar da questão muito que não é polêmica, são vertentes dentro da escatologia, como também há no arrebatamento, né? Que a igreja vai antes, que a igreja vai depois, ou que a igreja vai no meio da grande tribulação. Também, com relação ao milênio, nós temos algumas teorias. A primeira delas nós chamamos de pré-milenista. O que significa? Significa que a segunda vinda de Cristo será antes do milênio. Quais são as ordens dos acontecimentos segundo essa visão, essa teoria? A era da igreja termina no tempo da tribulação. Cristo volta à terra, estabelece e dirige seu reino por 1000 anos, ocorrem as ressurreições e o juízo dos não salvos e depois vem a eternidade. Qual é o método de interpretação pré-milenista? Segue o método de interpretação normal, literal, histórico-gramatical. Apocalipse 20 é literal. A questão do arrebatamento na visão pré-milenista. Não há unanimidade quanto ao tempo em que vai ocorrer o arrebatamento. Podem ser divididos em pré-tribulacionista, antes da tribulação, pós-tribulacionista,
arrebatamento após a tribulação, e mid-tribulacionista, que é o arrebatamento no meio da tribulação, conforme nós já observamos na aula do arrebatamento. A segunda teoria sobre o milênio é chamada de pós-milenista. O que significa os pós-milenistas? Significa que a segunda vinda de Cristo se dará depois do milênio. Quais são a ordem dos acontecimentos segundo essa teoria? A parte final da era da igreja, isto é, os últimos 1000 anos, é o milênio, que será uma época de paz e abundância promovida pelos esforços da igreja. Depois disso, Cristo virá. Haverá a ressurreição e depois o juízo e a eternidade. Qual é o método de interpretação da teoria pós-milenista? Amplamente espiritualizada no que tange a profecia. Para estes, Apocalipse 20, todavia, será cumprido no reino terreno, estabelecido pelos esforços da igreja. Ok? E por fim, nós temos aí a terceira e última teoria sobre o milênio, que é chamada de amilenista. O que significa essa teoria? Que a segunda vinda de Cristo se dará no final da época da igreja, e não existe um milênio na Terra. Estritamente falando, os amilenistas creem que a presente condição do justo no céu é um milênio ou haverá um milênio terrestre. Quais são a ordem dos acontecimentos na visão amilenista? Que a era da igreja terminará num tempo de confusão. Cristo voltará, haverá ressurreição e juízos gerais e a eternidade. Qual é o método de interpretação do milênio na teoria milenista? A interpretação amilenista espiritualiza as promessas feitas a Israel como nação, dizendo que são cumpridas na igreja. De acordo com esse ponto de vista, Apocalipse 20 descreve a cena de almas nos céus durante o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então está aí as teorias que são propostas com relação ao milênio. Cabe aos senhores fazer uma leitura mais aprofundada, né? Eu coloquei de uma forma bem concisa, bem resumida, para que a gente possa, né, ter apenas um norte com relação a cada visão sobre o milênio. Não estamos aqui para discutir sobre isso, se é certo, se é errado, quem está certo, quem não está, conforme também nós comentamos sobre o arrebatamento aí da igreja. No próximo slide eu coloquei uma pergunta aí: para quem será um milênio? Aí nós temos algumas possíveis respostas. Primeiro, para os santos, Apocalipse 20, do 4 ao 6. Para os judeus sobreviventes, né? E para os gentios do julgamento das nações. Porque nós observamos que, por que para os santos? Porque a igreja volta no estado glorificado para reinar com Cristo na terra. Para os judeus que sobreviveram à grande perseguição da grande tribulação. E para os gentios, que são as ovelhas, as nações justas, que ingressaram diretamente para o milênio. Então, para quem será o milênio? Especificamente, resumidamente, para esses 3 povos distintos aí. Nesta época, a população estará reduzida ao ponto de 7 mulheres lançarem mão de um homem. Isaías 4:1, 13, 11 e 12. Mas depois ela crescerá rapidamente. Lembrando que houve uma grande carnificina na Batalha do Armagedon, onde os demônios incitaram povos e nações a lutarem contra Cristo, e ali houve grandes mortos, a ponto de os judeus demorar 7 meses para limpar, sepultar e enterrar os corpos da humanidade. Então, muitos homens, especificamente, né, perderão suas vidas, né? Então, a população estará de forma reduzida. Entretanto, ao iniciar-se ao milênio, as bênçãos da prosperidade e da fertilidade estarão sobre os povos, e aí eles se multiplicarão de uma forma tremenda, né? E não é muito difícil entender, quando nós lembramos do fato de Moisés no Egito, o quanto os hebreus cresciam ali, né, naquele período de escravidão. Então, assim, à luz da Bíblia, nós vemos aí a bênção de Deus sobre o seu povo. Próximo slide.
colocamos aí alguns propósitos do milênio, né, irmãos? Primeiro, convergir em Cristo todas as coisas, Efésios 1:10, né? Ele será o centro. Hoje o antropocentrismo tem tomado o lugar, né, de Cristo. O homem tem sido, né, o centro de todas as coisas. Mas no milênio, Cristo será o centro de tudo e de todos. Segundo propósito é estabelecer justiça e paz na terra, sem rebelião. Então haverá justiça e paz na terra, porque somente os povos justos entrarão e ingressarão no milênio, e não haverá nenhum tipo de rebelião contra Deus. Hoje, o que nós mais observamos é as injustiças, as guerras, as desigualdades e uma rebelião muito grande, né, da humanidade para com Deus, né? Observamos que, vamos pegar o contexto, né, desse novo coronavírus, o Covid-19, né? O quanto isso tem assolado os povos. Parece que o povo está recebendo, né, em algum momento, um castigo, porque o povo é muito injusto. Os líderes políticos, não é a maioria, mas um número muito grande de líderes, de autoridades constituídas, né? Muitos são injustos, são desiguais, são rebeldes para com Deus, para com seus mandamentos, e aí parece que Deus manda um recado agora e o homem ainda continua, né, na sua... nos seus pecados, né, obstinados, rebeldes, né? Mas enfim, é o cumprimento bíblico, tem que se cumprir. Terceiro propósito, fazer Israel ocupar toda a terra prometida e fazê-lo cabeça das nações. Irmãos, Deus havia prometido desde Abraão, Gênesis capítulo 12, a terra. Observe-se que somente em 1948, no dia 15 de maio, que Israel ele é reconhecido como nação e 80% do que foi dado para Israel enquanto nação era deserto. E o que Israel faz em 70, 80 anos aí de nação, o Brasil não tem 500 anos. Mas no milênio Israel vai ocupar toda a terra, né, prometida, e será cabeça das nações. Hoje o fator predominante é a economia, né? As superpotências, países de primeiro mundo, por causa do seu capital, né? O sistema é capitalista, valoriza aquilo que você tem, não aquilo que você é. E por último, o quarto propósito do milênio será para cumprir as profecias a respeito do reino do Messias, né? Daniel 9, 24, Atos 3, 20 e 21. Então tem que se cumprir, ele vai ter que reinar, ser rei dos reis e senhor dos senhores, ok? Próximo slide, fatos e aspectos no milênio, né? Então podemos destacar que nesse período de 1000 anos, né, na Terra, segundo a nossa visão, né, respeitando as visões do milênio, que nós falamos da teorias anterior, entendemos que o milênio ocorrerá na Terra, sim, na Terra. Na Terra. Ele vai reinar sobre essa Terra. Ele criou essa Terra. Então, assim, baseado aí nesses textos, entendemos então que o milênio ocorrerá na Terra. Salmo 2, 8, 9, Isaías 65, 21, 1 de Coríntios 6, 2. Outro fato e aspecto nós podemos destacar que Jesus reinará e seu reino será literal e universal. Então ele vai cumprir o ofício de rei, reinar literalmente e universalmente. Hoje ele reina de uma linguagem figurativa. Ele reina em nossos corações, daqueles que o permitem e aceitam o seu senhorio. Mas no milênio ele reinará literalmente e universalmente. Terceiro fato e aspecto do milênio. A forma de governo será teocracia, né? A palavra teocracia é Deus no governo. Claro que com seus representantes entre povos e nações, mas o governo terá uma visão teocrática, Deus no governo. O reino de paz, de justiça, de igualdade para todos. Todos estarão pensando no único propósito,
baseado em Gênesis 49:10, Isaías 1:26, Zacarias 14:9. Também nós podemos destacar aí que haverá um pleno derramamento do Espírito Santo. Ezequiel 39:29, Zacarias 12:10. Ainda que a profecia de Joel, em parte, vai se cumprir, em parte, em Atos 2. Mas haverá um derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca deixou e nunca deixará de atuar, tanto na antiga como na nova aliança e no período do milênio, no período da grande tribulação. Se você retirar o Espírito Santo, você tem que retirar Deus, tem que retirar Jesus. Porque a Trindade é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, na aula, alguém chegou até a me perguntar sobre o Espírito Santo será retirado da terra. Nunca, nunca foi, nunca será. Agora, a atuação dele será como foi na antiga aliança, como é na graça, como será na grande tribulação e será no milênio, a atuação dele será, vamos usar um termo, em proporções diferentes, mas ausência, nunca. Nunca podemos dizer que haverá uma ausência da Trindade. Quando eu digo Trindade, das três pessoas distintas, tanto Deus Pai, tanto Deus Filho, tanto Deus Espírito Santo. Amém? E Israel reconhecerá Jesus como Messias. Está lá em Oséias 3:5, Zacarias 13:10, 11 e Mateus 23:39. Observamos que na primeira vinda de Cristo, aproximadamente 2.000 anos atrás, o povo não reconheceu. Quando Jesus nasceu, os judeus não deram importância. Os magos do Oriente é que vieram prestigiar o nascimento da criança. Quando os judeus se deram conta de que Jesus nascera, alguns, ele já era um homem, já estava na fase dos seus 30 anos, começa o seu ministério terreno, e aí começaram então a questionar, e ele começa então a se revelar. Foi aí que os judeus reconheceram, em algum momento, que realmente ele era o Filho de Deus. Amém? Próximo slide. Podemos entender que no período do milênio, né, haverá modificações, né, principalmente na terra. Você vê que houve um juízo, a terra foi amaldiçoada em Gênesis 3:17, mas quando você lê Isaías 55:13, né, você vai observar que ali vai tratar do milênio, né, o deserto florescerá, haverá totalmente uma mudança na terra, terras que não são férteis se tornarão férteis, né, terras que não servem para o gado se tornarão terras verdejantes, e etc. Quando eu digo a terra, né, eu digo em todos os aspectos do mundo mineral, do mundo vegetal, e etc. e tal. Também haverá modificações nos rios, né? Isaías 35:7, 41:18, os rios serão modificados, haverá um único nível onde... haverá um único nível das águas, pessoas não morrerão afogadas com profundidades, porque se a terra ela é modificada, a sua como eu posso dizer, a sua estrutura será modificada, os rios também, né? Haverá uma mudança geral em todos os aspectos. Na vida animal, né, também haverá mudança, principalmente na questão do instinto, né? Você lê lá Isaías 11, 6, 7, 8, você vai ver lá, ó, a criança brincando com o leão, o cordeiro brincando com a serpente, haverá toda uma mudança, né? Não haverá essa disputa de uma cadeia por causa do instinto animal, da questão da sobrevivência, um matar o outro. Então, assim, haverá totalmente uma modificação. Não me pergunte como isso se dará. Eu só creio que o Criador, que tem o poder de criar, tem o poder também de modificar. Na vida humana também haverá várias mudanças, conforme eu coloquei no texto aí. Dá uma lida. Esses textos que eu coloquei aí, Ezequiel, Zacarias e Isaías, eles vão tratar, especificamente de prosperidade na vida humana, fertilidade, corrigem aí, saiu ferilidade, fertilidade, desculpa, saúde, né? Então, vai dizer, o homem será muito próspero, haverá fertilidade, o jovem vai morrer com 100 anos, muita saúde. Então, assim, será um reino totalmente, será estruturado. As moléculas, as células serão transformadas, né? Haverá mudança no cosmos, conforme está em Isaías 30:26.
E também haverá mudança desse mundo tenebroso, né? Esse mundo tão tenebroso, onde os principados e potestades e hostes celestiais demoníacas estão atuando em algumas áreas, não haverá mais esse mundo tenebroso. Por que o mundo é tão tenebroso? Porque hoje o príncipe deste mundo está reinando e governando todo um sistema, né? Como nós falamos na questão do anticristo, enquanto um sistema. Então, assim, por não haver mais demônios, Satanás estará preso, os demônios aprisionados juntamente, e não haverá uma atuação demoníaca, o mundo não será mais aquele mundo tenebroso. Será um mundo de paz, de prosperidade e totalmente diferente, ok? E aí eu quero encerrar aí com minhas palavras finais sobre milênio. O milênio será a última prova e não o descanso do homem. Hebreus 4:3. É prova nas melhores circunstâncias possíveis. 2 pontos. A justiça reinando, o curso do mundo transformado, o céu aberto, Cristo na terra e a terra por sua vez cheia de plenitude de Deus. A recordação de juízos passados para demonstrar sobre o futuro. É, portanto, um tempo maravilhoso. Então, irmãos, não venhamos perder a esperança, porque nós, enquanto igreja, também participaremos desse milênio. Estaremos como se fosse trabalhadores, ministro do reino de Cristo na terra, enquanto igreja glorificada. Que Deus nos abençoe e até a próxima e última aula na próxima semana. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.